Muito boa noite, pessoal. É com muita alegria que nós estamos começando nessa noite o nosso podcast. O nosso podcast, ele é assim, ele é meu, é seu, é de todo mundo. Então você que chega nesse momento, eu peço permissão para entrar na sua casa, o seu lar nesse momento, o seu celular. Estamos ao vivo aqui no Instagram por essa plataforma. Mas, lembrando, depois que você quiser assistir, né, o nosso podcast no Spotify, você pode ouvir, assisti-lo no YouTube também. Nós estaremos lá com o nosso convidado de hoje, que já já eu vou apresentar para vocês, tá? Mas antes, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não conseguiria estar aqui ao vivo entregando essa qualidade de áudio, essa qualidade de vídeo para vocês. Obviamente que tudo isso aqui, né, depende um pouco dessa força, dessa parceria. Vamos lá, quero agradecer aqui a Atlética Nutrition, a Clínica Imagem, a Pizzaria do Chefe, a Super Self Produções e também um parceiro novo na noite de hoje, a Inova Show. Enquanto eu falo aqui, ó, o pessoal da técnica vai colocar as imagens da Inova Show para vocês aí, um ambiente super legal. Roda aí, Ivan. A Inova Show, ó, fica lá na Imores 1901. Então você que quer comprar, pessoal, é de tudo, tá? É uma grande variedade de produtos. Você pode conferir, pode ir lá, você vai conseguir encontrar. Tenho certeza, alguma coisa que você esteja interessado em comprar ou está procurando, não está encontrando, vá na Inova Show, com certeza você vai encontrar. Tá bem? Inova Show fica lá na Imores 1901, nosso parceiro aqui no nosso podcast também, tá certo? Mais um parceiro chegando aqui para fortalecer essa parceria com o nosso podcast. Inova Show, tá bem? Na Imores 1901. Muito obrigado a todos vocês, nossos patrocinadores. Nós estamos começando nessa noite e eu já vou anunciar esse amigo, esse parceiro que eu tenho de longa data. Eu tenho a honra de convidá-lo para participar aqui do meu podcast. E, assim, para mim vai ser um pouco difícil, já que eu tenho essa proximidade e eu já estou tanto nervoso. Eu agradeço também a presença aqui nos nossos estúdios, o pessoal do Tupanense Notícia que está com a gente aqui também. Um abraço para vocês, Gustavo, Aline, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente também, fazendo a cobertura dessa transmissão ao vivo. Sem mais delongas, eu vou apresentá-lo. Bruno Marquesi. Tudo bem, Bruno? Como é que vai você? Muito boa noite. Boa noite, Heldes. Boa noite a todos que nos assistem, né, nessa noite. Como o Heldes falou, que a gente possa realmente ter a permissão de entrar aí dentro da sua casa, né, estar aí pertinho de você na tela do seu celular. Bom, estou muito bem e eu agradeço, viu, Heldes, poder estar aqui com você, né, compartilhar um pouco da minha vida, da minha história. E eu vou te falar uma coisa, eu também estou nervoso hoje, viu, pessoal? Eu estava aqui pensando nisso, né? Eu estou um pouco habituado a falar com pessoas e tudo mais, mas eu estou um pouquinho nervoso nessa noite. Mas eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser demais, vai ser muito interessante e as pessoas de casa vão gostar, não é verdade? Com certeza. Nessa noite nós estamos aqui para conhecer um pouco mais a vida do Bruno empresário, do Bruno família, do Bruno treinador de cavalos, do presidente do Conselho de Pastores, que a gente vai abordar vários. Ele é bem ativo, tá, gente? Então nós temos muitos assuntos para poder abordar com ele hoje, para que você possa conhecer um pouco mais da vida dessa pessoa fantástica que está aqui comigo nessa noite, né? Primeiramente, Bruno, gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Você é tupanense, você é filho da terra. De onde você veio? De onde veio Bruno Marquesi? Bom, sou nascido em Tupã, né? Tenho um orgulho muito grande disso. Nasci ali em 1983, tá? 5 de maio de 1983, e morei por quase 32 anos de frente à antiga Coplap, Cooperativa de Leite. Inclusive, meus pais moram lá até hoje, né? Há 41 anos, meus pais moram ali na mesma residência. Que legal. Então, sou filho de Tupã, não é verdade? Que bom. O Bruno, aproveitando, obviamente, o Bruno empresário, nós vamos entrar um pouco nessa questão também da sua empresa, da sua firma. Mas, obviamente, que o Bruno Marquesi, ele tem uma família por trás de tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa família, eu conheço, claro, eu esqueci de dizer, amigo pessoal meu, eu tenho orgulho de dizer isso, conheço o Bruno desde criança, e a gente se conhece de longa data.
Então, eu tenho o privilégio de conhecer ele, os pais, a família agora, o filho Emanuel, a Riciane, a esposa. Esse contexto familiar é muito importante, né, Bruno? Eu acho que tudo isso engloba na vida de um homem, no seu crescimento e amadurecimento, não? Helris, eu acredito, tá? Que a família aqui, né, nesse tempo que nós vivemos, aqui nessa terra, né, vamos colocar assim, é aquilo que o homem tem de mais precioso, né? Então eu não tenho dúvidas disso. Fui criado pelos meus pais e pela minha mãe, meu pai Ivaldo, minha mãe Mercedes, né? Tenho um irmão que se chama Leandro, 2 anos mais novo. E eu sempre, quando tenho oportunidade de comentar, eu falo que se eles erraram em algum momento, né? Foi por tanto me amar, foi por tanto se colocar à disposição da minha vida, né? Então eu sempre que tenho oportunidade digo isso, né, para os meus pais, e tenho assim um orgulho muito grande deles, da minha família, né? Porém, há 8 anos, né, eu me casei, correto, e constituí, assim como uma direção bíblica, uma direção de Deus, né, para todos aqueles que são católicos, né, sejam eles evangélicos, sejam eles universais, né, católicos romanos, católicos não romanos, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Todos aqueles que creem em Jesus, eles têm que se casar, a Bíblia sugere isso, então eles deixam esta família, né, seus pais, e constituem uma nova família. E aí, eu há 18 anos, né, estou com a Riciane, que é minha esposa, né, que é o grande amor da minha vida, com certeza, né, e a Riciane é minha esposa, e me deu um presente, né, maravilhoso, que é o Emanuel. Sim. Então, eu estou há 18 anos com a Riciane, estou há 8 anos casado com ela, né, vamos fazer 9 anos agora em maio, dia 16 de maio. Já passou tudo isso? Já passou tudo isso. Pessoal, o Helris, ele cantou no meu casamento, viu? Foi, não é verdade? Tive o privilégio. É verdade. O Helris não cantava mais. Verdade. Não é verdade? O Helris e Robert já tinha acabado. E aí ele juntou o Robert lá. Falei, vem aqui. E foi demais, foi muito bom. E como ele falou, um grande amigo. E aí, há 9 anos, quase 9 anos, né, de casado, e há 5 anos, pai do Emanuel. Poxa. Então, assim, realmente eu tenho uma família do qual eu amo e me sinto amado, não é? E por óbvio a gente leva esse amor ao Emanuel, a gente leva esse amor e é muito bom. Eu todos os dias eu espero o momento de sair ali, né, do trabalho da minha empresa e correr para casa para poder estar com eles. Eu digo que é a mesma coisa que se você pegar um celular que está terminando a sua bateria, que já está dando aqueles sinais dizendo a bateria está acabando. E você colocar ele na tomada, né, para carregar. É assim que eu me sinto em estar com a minha família. Não é verdade? Você volta para casa e recarrega com as energias. certeza. Então, um beijo aí para a Riciane, o grande amor da minha vida, para o Emanuel, né? E realmente a experiência mais fantástica que um homem pode viver sobre a face da terra é a paternidade. Isso eu não tenho dúvida. Estou vivendo isso e agradeço muito a Deus sempre que posso e lembro, né, por essa oportunidade que Ele tem me dado, né, de ser pai do Emanuel e de sentir esse amor tão grande que todos os dias cresce. Como um amor pode crescer, né? O amor é um sentimento tão pleno. Né? E aí todos os dias eu sinto que eu amo mais, né? Que bom, amo mais o Emanuel, amo mais a minha família, então é muito bom. Família é a riqueza mais importante que alguém pode ter sobre a face da terra. Que bom, belas palavras aqui. É bom falar com quem sabe falar, né? É bom dizer coisas e conversar com pessoas que sabem, né? Tem esse dom de dizer as palavras corretas na hora certa. A gente vai falar ainda da questão da família do Bruno, que é muito forte aqui em Tupã. Eu falo em termos de conhecimento, né? Sua família é bem conhecida, né, Bruno? Eu digo até por conta do seu irmão, que agora, recentemente, vem conquistando vários prêmios, né? Sim. O Leandro Marques. Leandro Marques. Isso mesmo. Né? Ele vem conquistando... Leandro Marques e a esposa dele, a Laís, também, que está competindo, né? Que estão ganhando a gente vê provas. que ele vem se destacando nessa área, né? Essa área do esporte, né? Do cavalo especificamente, sempre foi uma paixão do meu pai,
E aí, com 4 anos, ele me levou a montar para uma escolinha que nós tínhamos aqui em Tupã. Sim. Que era lá do Carlinhos Turra, né, da família Turra. E ali eu comecei a montar. Eles contam que muito sem jeito a primeiro momento, né? Logo após meu irmão, que era mais novo, também foi lá praticar, né, montar cavalo algumas vezes na semana e tal, porque era uma paixão do meu pai. E aí, logo a gente começou já. O pessoal começou a perceber que tinha jeito, que levava jeito, né, que ia dar certo e tal. E meu pai, ele sempre fomentou muito, né, investiu muito em nós, né, em todos os aspectos, desde a questão do estudo, né, eu posso dizer, como disse ali inicialmente, ele viveu por nós, viveu pela família, né, todo o esforço era em poder levar os filhos a se desenvolver. E aí, montando a cavalo, logo a gente começou a se despontar, a gente começou... não sei se essa é a palavra correta, mas talvez ficar um pouco acima da média daquele natural, daquelas pessoas que montavam ali. Meu pai foi comprando alguns cavalos melhores, porque nesse esporte você precisa ter, né, uns animais de muita qualidade também. E não é barato, né, Bruno? Não é barato. E assim, por isso que eu falo que demandava de muito esforço do meu pai, né, de muito trabalho, de muito esforço, né? Porque a gente vem de uma família de trabalhador, uma família que realmente vem vencendo em função do trabalho, né? Sim, sim. Não nascemos em berço de ouro, né? Sim. E aí a gente começou a se despontar. Tanto que com quase 11 anos de idade eu já era profissional. Poxa. Eu já competia na categoria dos adultos. Mas qual o esporte? É montaria, tambor? Naquela época nós fazíamos baliza e tambor. Ah, tá. Que eram as provas equestres de cavalo quarto de milha. E nós tínhamos forte essa questão também na nossa região por causa da Isapit, né, Bruno? Sim, sim. Nós tínhamos um campeonato aqui no Oeste Paulista que era muito forte, que era um dos campeonatos nessas modalidades mais fortes do país, inclusive. Caramba. Então nós tínhamos a linha Damantina, né, alguns aras, região Damantina, Lucélia, Parapuã, Oswaldo Cruz, Dracena, Tupã, Marília, Oriente, Pompeia. Então, era uma região, e é uma região muito forte na criação de cavalo quarto de milha. E aí, por muitos anos, isso foi inclusive uma profissão, porque com 11 anos eu já era profissional. Uhum. E nós já competíamos, todo final de semana nós viajávamos. Meu irmão também competia, eu já treinava ele nessa época. Nós somos campeão sul-americano, campeão nacional, campeão paulista. Assim, eu não sei nem mensurar aqui, confesso, quantas vezes nós ganhamos esses títulos, né? Nesse sentido, né? Mas é lógico, apesar disso tudo, sempre tem um título assim mais importante, né? Fomos quarto no Mundial, segundo, mas em 2019 eu já não montava mais, né? Só meu irmão montava e continua montando, né? Porque apesar dele ser um advogado hoje, ele gosta muito, né, do esporte, ele continua praticando. Em 2019, ele foi campeão mundial lá em Fort Worth, no Texas. Sim, sim. Né? Tinham quase 500 competidores na categoria dele, e ele ficou com 2 parceiros no top 10 do mundo. Então, ele ficou em primeiro com um parceiro da Venezuela e quinto com um parceiro aqui do Brasil mesmo. Caramba. Ficaram 10 dias competindo. Então, legal. Realmente, a gente tem uma história voltada ao esporte, né, que não deixa de ser um esporte como qualquer outro, e voltada ao esporte equestre, não é? E foi uma história bonita. Nós devemos ter, eu acredito, tá? Não sei o número certo, aí, muito próximo de 800 troféus, 800 títulos. Nossa! Eles ficam lá na casa do meu pai. Que legal. De vez em quando eles têm que chamar lá algumas pessoas para estar limpando, organizando, né? Valdo, um abraço para você, um beijo. troféu. Mercedes, um abraço, um beijo para vocês. Então é isso. Então tem uma história legal, uma história de vitória, de superação. O esporte é muito importante. Claro, né? Sem dúvida. Eu tenho, sempre que tenho oportunidade, minha mãe foi professora de educação física, formou muitos esportistas, deu aula para o Iago, né? Sim, sim. Ela saía do horário normal dela de aula, era professor do estado, e ia treinar os meninos. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Pois né? Então, fez a diferença na vida de muitos jovens, né? Muito interessante isso. E a gente viu o quanto o esporte é importante para transformar a vida. Não somente na nossa experiência, né? Na minha experiência, na experiência do meu irmão, na experiência da minha família, mas a gente vê isso pela experiência daquilo que a minha mãe fez na vida de outras pessoas, né? E eu encontro muita gente na rua que fala, poxa, eu fui aluno da sua mãe foi importante para mim. Que bom. É muito gostoso ouvir, né? Ouvir isso. Hoje o Bruno, ele ainda trabalha ou cria, não sei qual seria
a terminologia correta aí da palavra, mas você ainda trabalha ou cria com cavalos, mexe? Não, Harris, hoje não. Hoje não. Mais. Não. Eu treinei, montei, competi. Né? Como eu falei, fui profissional há muitos anos. Posso dizer que isso foi profissão, vivi disso por muitos anos. Porém, depois, num determinado momento, eu passei a criar cavalo. Então, eu tive aras, eu criei cavalos, né? Então, eu tinha garanhões, tinha éguas, criava os potros, né? Vendia, comercializava. Então, também por muito tempo, também fez parte dessa minha profissão, né? Gostar disso, claro. Sim, que vai agregando, isso é natural. Mas eu tive que tomar uma decisão, né? Chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar decisões. E uma das decisões, né, foi deixar realmente de ter qualquer tipo de relacionamento aí, tanto no criar, tanto no competir com os cavalos. Sim. Isso não foi uma decisão fácil, porque isso se tornou uma paixão, não só minha, mas eu acredito que de toda a minha família. Né? A minha esposa competia também, a Riciane. Por muitas vezes eu levei ela para competir nos rodeios. Então, assim, a família toda está envolvida nisso. Né? Claro. É muito interessante isso que... Claro. Mas eu tive que tomar outros caminhos na minha vida e tive que tomar decisões e tive que deixar algo a partir dessas decisões. E deixei, né? Deixei aí os cavalos. Que é aí que a gente começa a entrar numa questão, pessoal, que aí eu gosto muito de conversar com o Bruno, que eu já não chamo mais ele de Bruno empresário, mas sim de pastor. Porque foi nessa fase da vida, né, do Bruno, que agora eu posso já chamá-lo de pastor, porque além de empresário, nós temos aqui, ele é presidente do Conselho de Pastores de Tupã. Então, para chegar a um posto desse, ou para chegar a um lugar como esse, a pessoa ela tem que se dedicar, ela tem que se doar um pouco, talvez quase que por completo, sim, né? Porque ser reconhecido como presidente de algo é alguém muito importante, que é reconhecido pelos demais, pela maioria, né? Então, eu posso chamá-lo de pastor, porque a gente começa a entrar um pouco nessa questão, né, pastor Bruno? Porque eu acho que nessa época, trabalhando com os cavalos, as coisas começaram a acontecer, não foi? É verdade. E aí, Helris, você acompanhou até muito de perto isso, acredito, não foi? Naquele período. Mas assim, eu cheguei num determinado momento, como eu coloquei aqui, se tornou uma profissão. E eu tinha alguns sonhos, eu almejava alguns sonhos. Os sonhos sempre são maiores, né? Sempre são melhores, né? Então, vamos colocar aqui, eu queria algo melhor para a minha vida, principalmente financeiramente. E eu conversava muito com Deus já, porque eu já tinha, através da minha esposa e da família da minha esposa, né? Do meu sogro, da minha sogra, vou mandar um beijo para eles aqui. Manda. Beijão, Ricardo, um beijão, Áurea, né? Tá? Que eu amo também demais, né? Bom, a gente tem uma família muito unida, viu, pessoal? Não tem final de semana, não tem dia da semana, não tem momento que a gente não tá junto. Isso é muito legal, né? Bom, e aí, nesse determinado momento, a minha esposa, meu sogro, já tinha sugerido que eu pudesse ter uma religião, que eu pudesse ir para a igreja, né? No pessoal chama de vamos para a igreja e tal. E eu tinha muita resistência, natural. Eu me intitulava católico, na verdade eu não era, porque eu não frequentava nem a igreja católica, né? Que inclusive, observando, e eu observo bastante, tem feito um excelente trabalho também, né? Na transformação de vidas. Sim. Bom, e aí eu fui na igreja. De tanto me convidarem, eu fui na igreja com uma certa restrição, resistência, né? Posso dizer que eu não gostava de crente, né? Toda essa... E aí eu fui à igreja, chegando na igreja, eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem. E eu tinha tido uma experiência com Deus há um tempo atrás, né? Antes de ir, e que eu queria entender um pouco a respeito daquilo que eu tinha vivenciado, né? E aí eu me senti muito bem. E conversando com Deus, eu passei a ter algumas experiências, posso chamar espirituais talvez, muito boas. Né? Comecei a ter sentimentos muito bons. Bom, e aí, nesses sentimentos,
e nessa amizade, nessa conversa que eu fui adquirindo com Deus, eu passei a conversar com Deus qual era o direcionamento que a minha vida deveria tomar. E aí eu falava com Deus a respeito do meu trabalho, eu falava com Deus a respeito da minha profissão, e aí Deus começou a deixar claro algumas coisas e também abrir algumas portas, né, trazer algumas oportunidades. E para o meu trabalho, Deus trouxe a oportunidade do mercado imobiliário, do qual hoje eu atuo, né, já Vamos falar disso há daqui a muitos anos, né? Então Deus foi me direcionando e eu fiquei por 3 anos, tanto com os cavalos, com aras, com o treinamento, com a profissão, com as competições, quanto também já atuando dentro do mercado imobiliário. Foram 3 anos que eu fui conciliando. Porém, dentro da visão espiritual, eu tinha e tenho sede de Deus, né? Não é uma sede da religião, mas é de Deus mesmo, né? Interessante porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender isso. Mas, o que é isso? Né? O que é isso. Então eu tenho sede de Deus e busquei em função dessa necessidade, dessa sede, dessa vontade. E aí, conforme você vai se aproximando de Deus, naturalmente você vai entendendo aquilo que Deus tem como um direcionamento para você, como um propósito para a sua vida. E aí, nesse propósito, eu fui me firmando dentro do mercado imobiliário enquanto profissão, fui entendendo que para seguir a Jesus efetivamente, de uma maneira intensa e de uma maneira que eu possa ser um referencial, né, não religioso, mas de Cristo sobre a face da terra, eu teria que deixar algo. Porque todo mundo na Bíblia que seguiu, serviu, ele deixou algo. Tem até um texto que referencia isso. Se você quer vir após mim, Jesus está dizendo aos discípulos, negue a si mesmo, pegue sua cruz, né, e siga-me, né? Então eu tinha que deixar algo. E foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que foi tomada através de um direcionamento, de um conforto, de uma relação. E aí eu deixei os cavalos. Então teve um momento que eu tive que tomar essa decisão, que não dava mais para conciliar tanto a minha profissão agora, o mercado imobiliário, crescendo, desenvolvendo, né? Vivendo um momento muito bom, né? Estava vivendo, quanto a questão do ministério religioso, do ministério espiritual, que já era o tempo que eu gastava em acompanhar as pessoas. Primeiramente, acompanhar os jovens, né? Posteriormente, já passar as fases, né? Até chegar ser um pastor auxiliar e ser o pastor da igreja. Né? Então vamos colocar assim, são fases, são anos, né? São processos que a gente vai vivendo. Então, em função disso, eu tomei essas 2 decisões, né? Óbvio, ficar com a minha família, ter tempo para a minha família, me dedicar à minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, posteriormente a família que eu constituía, minha esposa, né? E hoje meu filho, a profissão, né? Que foi me transformar num empresário e o ministério pastoral, que é uma vocação, uma inspiração e uma paixão, né? E que é o que eu amo fazer, na verdade, é estar com as pessoas, né? É ouvir as pessoas, é compartilhar da dor das pessoas, é compartilhar da alegria das pessoas, né? Então, assim, de tudo isso, o que você realmente gosta? Eu gosto de ter essa oportunidade que Deus me deu de estar perto das pessoas, tanto nas suas dores quanto nas suas alegrias, né? É maravilhoso. A gente, né, ouve o pastor Bruno falando agora, que agora sim eu posso chamá-lo de pastor Bruno. Eu estava fazendo as apresentações, né, como Bruno amigo, o Bruno empresário, agora como pastor. E é muito bom a gente ouvir isso, né? Ouvir de uma pessoa que sabe contar, porque, pastor, é difícil você conseguir contar um pouco da sua história e falar de Deus ao mesmo tempo, conciliar e enraizar isso ao mesmo tempo. Porque reconhecer que nós somos transformados por Deus, às vezes é difícil. Porque o que acontece com quem consegue se destacar, chega onde Deus realmente mostrou que queria? Às vezes, se não a maioria das vezes, ele tende a começar a cair espiritualmente e esquecer que ele só conseguiu chegar lá por conta de Deus, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que precisa ficar claras, né, e que eu tenho isso com clareza dentro da minha vida,
Até por ver exemplo de pessoas que eu já tive contato, relacionamento, que já esteve ao meu redor, pessoas que não conseguiram manter a sua fé firme, né? Perseverar, né, nesta fé. Eu estou nessa luta, né? Ainda não chegou o grande dia que eu espero, que é o dia da volta de Cristo, ou eu fechar os meus olhos, né, para uma morte momentânea. Mas assim, a minha perspectiva é a dependência. Então, se você... nós vamos falar daqui a pouco de algumas questões, de coisas que estão dando certo na minha vida, mas tudo isso tem a ver com Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Bruno. O Bruno faz parte, Sim. né? Mas o ator principal dessa história aí, com certeza, é Deus, né? E eu sempre tenho dito isso, citado isso, né? Apontado para que as pessoas possam reconhecer. E nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e colocá-las diante de Deus. Falando no ministério pastoral, e na vida cristã, eu tenho uma referência. Tem um texto em João 10, capítulo 10, que fala do bom pastor, né, referenciando Cristo, e que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu acredito nisso, tá? E ali Jesus vai né, discorrendo uma parábola falando a respeito disso. Então, enquanto pastor, se você pedir um resumo, eu acho que é isso, é dar a vida pelas ovelhas, dar a vida pelas pessoas. Isso é um propósito realmente de Deus, porque humanamente é impossível um ser humano viver isso, né? Agora, isso não quer dizer que eu não erre, que eu não falhe, que eu não vou errar. Sim, somos correto? humanos. Né? Isso é um processo diário, uma luta constante para não falhar. Ou eu até brinco, eu falo falhar menos. Falhar menos. O que você tem lutado? Eu tenho lutado todos os dias para falhar menos. Né? Falhar menos com as pessoas que me rodeiam, falhar menos, né, com aquilo que eu ouço de Deus e procuro colocar em prática. Tá? E aí você falou do conselho de pastores. É uma responsabilidade muito grande, porque apesar daquilo que muitas vezes aparece na mídia, né, de pastores que talvez não fazem aquilo que é correto ou não têm no coração essa disposição de atender pessoas, né? Assim como nós temos médicos que não fazem, advogados que não fazem, padres que não fazem, nós temos pastores que também não fazem, né? Uhum. E aí nós também temos muita gente boa. Tupã é uma cidade privilegiada, porque tem muito pastor sério, tem muita gente comprometida com vidas, e eu conheço essas pessoas, sabe? E elas são referenciais para a minha vida. Então, às vezes, eu me coloco num cargo onde eu estou liderando de alguma forma, ou sendo uma referência para pessoas que eu sei que é muito melhor do que eu, entendeu? Sim, então, é difícil. Sim. E aí você tem que se manter nesse referencial, que é uma busca por se parecer, né, com Jesus aí, né, tomando atitudes equilibradas, né, de justiça. Não é simples não, Harris. Não, eu imagino que não seja. Lidar com pessoas é uma situação bem complicada, né? Agora, a gente mudando um pouco de assunto, obviamente que essa questão de pastorado, isso entra muito, né, várias vezes na sua vida, e a gente aborda isso de várias formas. Mas a Marquese Imobiliária, hoje, ela é sediada em Tupã. Vamos passar um pouco para o seu lado empresário, né? A Marquese nasceu como dentro desse contexto, Bruno? Antes de eu falar da Marquese, eu queria falar só mais uma coisa. Posso? Pois, claro. Eu tenho um funcionário, um amigo, ele está comigo há uns 4 anos aproximadamente. E aí, esses dias a gente estava conversando, eu e ele, e na verdade a gente estava ali até lavando um pouquinho de roupa suja, sabe? Né? Sentado, batendo um papo, né? Com muita educação, muito respeito, mas pontuando algumas coisas dessa nossa relação de 4 anos aí. E aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, quando eu entrei aqui, você fazia reuniões com a gente e você falava muito de Deus, né? Trazia muitos exemplos, né? Para as nossas conversas. E eu me incomodava muito com aquilo. E eu até falava pro meu pai, o pai dele que pediu, inclusive, que eu o contratasse e tal. Eu falava muito pro meu pai que aquilo me incomodava. Mas depois eu comecei a perceber que você não só falava, mas que você também vivia nas suas atitudes. E aí eu comecei, obviamente, através da sua vida, a conhecer Deus. Sim. Então, olha a importância de nós, mesmo em meio às falhas e os erros, que são naturais, né, do ser humano, e nem eu espero que seja diferente na minha vida, a importância da gente lutar
por ser uma boa referência, não é verdade? Sim, daquilo claro. que a gente prega, ou daquilo que a gente sabe, né, a respeito de Jesus, que para mim é uma referência maior, né? Não só para mim, até para os pessoal hoje em dia, tudo que é trazido dessa parte de liderança, dessa parte que é ensinada, hoje tudo é referenciado em ensinos de Cristo, né? Tá muito claro aí, né? Verdade. Não é verdade? Bom, mas falando da empresa, eu, nessa fase, nesse momento, eu tinha pedido para Deus que me desse uma perspectiva nova. Financeira? Financeira, de crescimento, financeira. E Deus, então, me apresentou uma pessoa que queria montar um Aras, queria que eu comprasse cavalos para eles, que eu escolhesse, né, linhagens de cavalo, que eu fosse, inclusive, viajar para os Estados Unidos para comprar garanhões e tal, naquele momento, que eu montasse toda a estrutura do Aras. Isso eu também fazia, eu dava essa assistência. E aí, essa pessoa, depois de um tempo de relacionamento, ela falou, você conversa bem, você fala bem, você é educado e tal, você poderia trabalhar no ramo imobiliário. Começa a procurar algumas áreas de loteamento. E eu comecei. Eu falei, me explica isso, e comecei a caminhar. E é lógico, no processo eu fui entendendo que tinha a ver com aquela conversa que eu tinha tido com Deus. Comecei a caminhar, e assim, Helris, já fazem, eu acredito, uns 15 anos isso, aproximadamente, tá? Mas hoje, na área imobiliária, na área de loteamento especificamente, eu posso dizer que não só minha empresa, mas eu acabei me tornando uma referência para toda a nossa região, né? E por que uma referência? Você sabe mais que os outros? De forma nenhuma, não nesse sentido. Mas a quantidade de negócios que eu fiz com empresas, negócios imobiliários, os problemas do dia a dia que eu enfrentei, trazendo solução, fez com que, óbvio, eu tivesse esse conhecimento. Isso é natural. Então, né? Então, a experiência, a vivência, o caminhar, o quanto errar, né, muitas vezes, me levou a ter um conhecimento a respeito de parcelamento de solo, a respeito de leis, a respeito de possibilidades. Sim, porque é uma coisa muito complexa, né? De registro, do que pode, do que não pode, de leis, de aprovação de leis junto a câmaras municipais, né? O que o prefeito pode, o que o prefeito não pode, decretos, me levou a passar a ter um conhecimento. E esse conhecimento eu tenho usado, tenho sido procurado, né, graças a Deus, por inúmeras empresas, não só de Tupã, mas até de outros estados. Eu atendo empresas de Santa Catarina, empresas do Paraná, eu atendo empresas da cidade de Barretos, eu atendo empresas de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, já atendi empresas de Minas Gerais, né, Potirendaba, inúmeras empresas do estado de São Paulo, e tenho sido um referencial para a nossa região no mercado imobiliário, principalmente na área de loteamentos, tá? Então, de Marília até Pauliceia, é difícil uma cidade que eu já não atuei, né, enquanto empreender. No ramo imobiliário. Sim, principalmente voltar a essa área de loteamentos, tanto empreendendo, viabilizando, aprovando essas áreas, né, fazendo com que elas áreas rurais se transformem em loteamento, quanto também vendendo, fazendo a parte comercial, né, para todas essas empresas. E aí, no decorrer de todo esse processo de experiência, de atendendo pessoas, empresas, pessoas que estavam longe, então eu tinha que fazer, pelo fato de eu estar aqui na região, e com isso eu fui aprendendo, eu passei também a fazer alguns loteamentos meus, né? Então, de alguns anos para cá, eu tenho tido a oportunidade também de fazer alguns empreendimentos, alguns projetos que são próprios também. Sim. E aí, natural que eu vejo isso como um privilégio, como uma oportunidade, e como talvez o cumprimento ali daquela conversa que eu tive com Deus naquele determinado momento. E a gente tem tido um bom êxito, né? Eu estou com um projeto agora, nós vamos lançar um empreendimento agora no mês de maio em Paraguaçu Paulista, quase 300 lotes. No mês agora de dezembro, nós lançamos 2 empreendimentos. Nós lançamos um empreendimento em Tupi, né? Inclusive você fez filmagens para mim lá. Você produtora. Fez isso, a produtora me atendeu lá em, né, algumas necessidades. E nós lançamos também numa cidadezinha chamada São João do Paudalho. Olha que interessante.
e nós tivemos um êxito muito interessante. Nós vendemos em 20 dias, 22 dias, quase 17 milhões de reais numa cidade de 15 mil habitantes, que é Tupi Paulista. São João do Paudalho, próximo. E São João do Paudalho, que tem 2.000 e poucos habitantes. É, uma cidade pequena. Né? Então, eu acredito que toda essa expertise, esse conhecimento, essas experiências boas e ruins, levam a gente a ter uma visão empresarial aonde a gente consegue solucionar, né, qualquer problema, qualquer questão, superar, né, as dificuldades, encontrar caminhos e poder ter esses resultados. Né? Mas eu já lancei 2 loteamentos em São Mourão, 3 loteamentos em Oswaldo Cruz, 2 loteamentos em Adamantina, lancei em Pacaembu 2 empreendimentos, em Irapuru 1, Dracena 1, Junquerópolis 2, já trabalhamos bastante. Já tem, em Tupã, trabalhamos em muitos projetos aqui em Tupã. Né? A Marquesa Imobiliária, ela tem se destacado, o pessoal que vê também pelas redes sociais, né? O Bruno, ele tem feito bastante divulgação desse... E a internet hoje é um mecanismo que nos ajuda, né? Com certeza, com certeza. Então, eu tenho na Marquesa Imobiliária tido uma atuação já há muitos anos. Comecei como corretor de imóveis, tirei meu CRES, comecei apontando áreas para empresas. Posteriormente, eu estava cuidando dessa questão documental dessas áreas. Hoje as pessoas perguntam, você é engenheiro? Eu falo, não, mas de tanto você vivenciar aquilo, você acaba criando um conhecimento, né? Sim. E discutindo projetos, né? Com pessoas, às vezes, muito mais capacitadas, né? E esses projetos vêm tendo bastante resultado. Graças a Deus, tudo que nós pensamos, tudo que nós lançamos, tudo que nós participamos, ou mesmo tudo que nós gerenciamos, porque muitos projetos nós temos a exclusividade de gerenciamento, né? Como tivemos em Tupi, como temos agora. Na verdade, hoje eu só trabalho com essa exclusividade de gerenciamento. Né? Eu penso em tudo para fazer um lançamento e a gente tem tido bastante êxito, graças a Deus. Mesmo com as dificuldades que o país enfrenta. Nós temos vivido em dificuldades, crises, momentos, né? Crises mundiais, guerras, tantas coisas que a gente acompanha. Mesmo assim, a gente tem achado soluções e tido muito êxito em vendas de empreendimentos através da Marquesa Imobiliária. Ok? Ok. E aí, se eu puder continuar falando de empreendedorismo aqui, claro, de empreender, eu acabo, como eu falei, sendo consultado por inúmeras empresas para pensar em projetos, né? Pensar vamos lançar um prédio, o que esse prédio se encaixa, qual é o público para esse prédio, qual que é o público para esse loteamento e tal. E aí a gente respira o mercado imobiliário, correto? Todos os dias falando a respeito disso. E aí eu fui percebendo uma tendência. As pessoas elas estão comprando os lotes com a ideia de construir, ela paga ali aquela parcela do terreno e ela não está conseguindo conciliar, né, por muitos fatores, a construção desta casa, deste imóvel, desse sonho. Sim, porque é uma situação onde você adquire um lote, você também tem que pensar, obviamente, na construção. Isso se tornou talvez uma dificuldade, talvez pelo momento econômico do nosso país, que ele vem... muitos fatores. Pós-pandemia e tudo mais. Isso. Nós temos também um endividamento muito grande da sociedade, das pessoas. Bom, N fatores. Mas aí, eu falei, hoje, eu atendo também, além dos loteamentos, eu atendo... a Marquesa Imobiliária atende inúmeras construtoras, né? Tanto na parte de construção de casa, quanto construção de prédios, né? De projetos verticais. E aí eu fui vivendo essa experiência, eu fui vendo essa tendência, e eu sempre construí um pouco. Mas de 3 anos para cá, eu tenho voltado os meus olhos, pensado em trazer mais esta solução para as pessoas e para as famílias, que é a construção. Então, de 3 anos para cá, eu tenho a Marquesa Construtora. Na verdade, eu acho que ela tem até alguns anos a mais, mas era mais para construções pessoais, para poucas construções, era mais nesse sentido. De 3 anos para cá, a gente tem fomentado, né, assim como eu vendo para outras empresas, a minha imobiliária vende para a minha construtora, e eu acredito, Helris, que, tirando as empresas de fora que vêm investir em nossa região, a Marquesa Construtora
instalada, nascida, né, aqui nesse Oeste Paulista, né, ela deve ser a maior construtora hoje, tá? Poxa. Então, em 3 anos, a gente conseguiu realmente números assim bem significativos. Que bom, tá? que bom. Então, hoje nós construímos muito em Tupã, hoje nós construímos em Herculândia, Iacri, Oswaldo Cruz, Adamantina, Pacaembu, construímos em Dracena. Agora vamos construir em Tupi, vamos passar para Panorama, vamos passar para São João do Pau-d'Alho. Então, assim, a gente tem conseguido realmente um êxito, um resultado, né? Que demanda de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, sem dúvida, né? Porque o empresário, a todo tempo ele tem que achar solução para problemas. Sim, sim. Né? O empresário hoje não é fácil ser empresário. Talvez seja mais difícil no Brasil, eu não posso dizer porque eu não conheço, né, outros países nesse sentido, mas se fala muito das dificuldades. Então, a Marquese Construtora, ela realmente tem feito a diferença na vida de pessoas. Eu construo casas, Minha Casa Minha Vida, são muitas unidades, e pretendo crescer muito, né, se Deus me permitir isso. Construo também casas de alto padrão, médio padrão. Então, nós estamos atuando dentro da construção civil, em todas as áreas, né? Já tenho alguns projetos em áreas pessoais, áreas minhas, para começar a verticalizar, construir prédios. É lógico que vão ser prédios pequenos, né, com poucos andares, talvez 4 andares. Depois tudo vai mudando, vai crescendo, vai desenvolvendo. É uma tendência, né? Agora. Natural. E aí, sabe o que eu lhe digo de tudo isso, de todo esse trabalho, essa dedicação, esforço, né, preocupação, né, que a gente vive constante com tudo? A melhor coisa é entregar a chave na mão de uma família. Isso a gente tem acompanhado bastante nas redes sociais, a entrega, né? Eu acho que, claro, é uma entrega simbólica, mas que ali está representado todo o sonho de uma família, o contexto da casa própria. Né? Acho que ali representa tudo isso. E a satisfação pessoal que você tem em fazer isso, eu acho que é demais. Né? Eu acho que de verdade é difícil mensurar em palavras a satisfação de entregar aquele sonho. Né? De saber que ali, né, óbvio que você vai abrigar, né, uma família, mas você vai dar oportunidade, porque uma casa, e a gente sabe disso porque isso é cultural, ela traz uma estabilidade para a família. Sim. Né? Dentro das dificuldades, né, que essas famílias normalmente vivem, vamos dizer assim, de médio e baixo padrão. Eu não sei hoje. Acho que o sonho, só te interromper rapidamente, mas eu acho que o principal sonho do brasileiro hoje é a casa própria. Sem dúvida. É o meu sonho, é o seu sonho, é o sonho de todo mundo. É isso aí. Esse é o sonho do brasileiro. Eu acho que o carro está se transformando na casa, né? Né? Porque o pessoal está vendo a importância realmente. E foi muito interessante porque a pandemia mostrou isso. Foi. Não é? É verdade. Não dava para morar dentro do carro. Não dava. Né? Tinha que ficar em casa. Tinha que ficar em casa e procurar ali ter um conforto, né? Ter um lugar agradável, ter um conforto. Tanto que no período de pandemia, nunca se reformou tanto, nunca se gastou tanto com material de construção na área de reforma quanto naquele período de pandemia. Né? Isso são números que estão aí à disposição. E aí, Helris, eu tenho realmente tido essa satisfação. Não é simples. Não é fácil, a construção civil é difícil, né? A gente lida com muita mão de obra, com muitas pessoas. Eu lido com o sonho de cada pessoa, então tem a expectativa do cliente, né? Tem aquele cliente que se frustra, a gente tem que ali sentar, ver o que está acontecendo, como a gente pode atender, né? Orientar, explicar. Então, assim, não é simples em nenhum momento, né? A gente erra, a gente falha, a gente corrige, a gente pede desculpa, né? A gente retribui. É todo um processo, mas quando você entrega a chave, aí eu digo assim, cara, vale a pena. Vale a pena, porque é maravilhoso. Bruno, e claro, obviamente, tudo isso que você contou pra gente aqui faz com que a gente tenha um resumo dentro da nossa mente, que é o conhecimento. Isso não tem preço, né? O conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, você com certeza põe em prática no seu serviço, na sua empresa, né? E isso tem, com certeza, a gente está vendo, feito com que você consiga trazer para as pessoas o sonho da casa própria, o sonho do loteamento, o sonho de ter
uma casa dentro de um loteamento fechado, né, de alto padrão. Então a gente vê muito isso nas redes sociais. Acompanho você e tenho visto isso. E agora uma pergunta. Claro que, obviamente, você vai responder daqui a pouco, mas todo esse contexto de conhecimento, e agora a gente vai entrar um pouco no nosso tema do nosso podcast hoje, né? Porque existe um tema e a gente está trabalhando em cima dele, que é a hora de mudar. Sim. Então, a hora de mudar, ela existe justamente porque o conhecimento chegou a um ponto que ele tem que ser compartilhado e dividido? Ou você acredita que isso tem que gerar, por exemplo, uma nova vertente da sua vida para atender não somente as pessoas que vão comprar um loteamento com você, mas também a toda a população? Daqui a pouco você responde, porque nós vamos agora um break rapidinho, falar do nosso parceiro que está assistindo a gente aí, ó, Pizzaria do Chefe. Solta o lançamento da Pizzaria do Chefe, o pessoal aí. Pizzaria do Chefe nova e traz um pouco da culinária japonesa para suas pizzas. Salmão cheese. Esse lançamento aqui na Pizzaria do Chefe que você pode conferir aqui. Pedaços de salmão, fresquinho, flambado, uma delícia, pessoal. Eu recomendo você vir aqui na Pizzaria do Chefe experimentar essa delícia, tá? Eu vou comer a minha. E você está convidado para vir aqui na Pizzaria do Chefe experimentar essa delícia. Salmão cheese. Venha experimentar aqui no do Chefe. É isso aí, pessoal. Nosso parceiro aqui, Pizzaria do Chefe, com esse lançamento. Você que não experimentou ainda, salmão cheese. É muito bom, viu? É muito bom. Convido todos vocês a experimentar esse lançamento lá na Pizzaria do Chefe. E aí, voltando ao nosso convidado aqui nessa noite, nós estávamos falando, claro, obviamente, né, de todo esse contexto da Marquesa Imobiliária, ele que é um empresário de sucesso já da nossa região e que faz com que o sonho de muitas pessoas se concretize através da casa própria, do loteamento, do lote, enfim. E aí eu fiz uma pergunta para ele, obviamente, que esse contexto de conhecimento, ele se aplica à nossa região e você tem investido isso aqui, não só em Tupã, como em toda a região, você já falou várias cidades, mas o que faz o Bruno hoje querer trazer, dividir talvez isso através de outros meios com as pessoas, ou seja, na política, ou seja, na sua empresa? O que fez você ter esse pensamento? Helris, quando eu tive a oportunidade, já contei aqui, de começar a procurar algumas áreas, né, para a expansão das cidades, o desenvolvimento das cidades, né, na questão da área imobiliária, né, desenvolvimento urbano, eu comecei a viajar toda a nossa região. E eu comecei a ouvir das pessoas das próprias cidades que eu visitava, que os empresários, que eu não deveria procurar áreas, que aqueles projetos não dariam certo, porque a gente vivia no corredor da fome. Nossa, como a gente ouviu isso aqui? Cara, eu ficava assim, muito incomodado, né? Eu ia usar um outro termo, mas incomodado foi bom. Eu ficava muito incomodado de ouvir isso, de ver que em Tupã mesmo, tem um amigo empresário que em 2003 ele chegou aqui, nós apresentamos áreas para eles, projetos, e ele falou que as próprias pessoas da cidade diziam para ele não investir em Tupã. Nossa. E a gente trabalhando para que os projetos saíssem no papel, tivessem resultado, e ele ia na padaria tomar um café e o cara falava, vai embora, não investe aqui não. O que você está fazendo? Você saiu de Londrina, saiu do Paraná. Você veio para cá. Então eu ouvi muito isso, eu vivenciei muito isso, e eu me incomodei muito com isso. E eu comecei dizendo assim, não, a gente tem que desmistificar a nossa região, né, a nossa cidade, a nossa região como corredor da fome. É lógico, eu acredito, talvez eu possa dizer aqui que eu contribuí de alguma forma para isso, porque hoje isso não é a realidade. Hoje nós temos uma região com agricultura, com amendoim, com inúmeras culturas, né, que já passa a ser uma referência para o estado de São Paulo. É verdade. Ok? Já é. E até para o Brasil. Exato. Porque Tupã é a capital de plantio de amendoim, de quantidade de amendoim, e detém, né, uma pessoa
que é o maior exportador de amendoim do mundo. Que é o Romildo Contelli, correto? Então, precisa respeitar nossa cidade, precisa respeitar nossa região. E eu, com esses empreendimentos, com a visão do mercado imobiliário, eu acredito que eu contribuí e estou contribuindo para mudar esse cenário, trazendo inovação. Não é só trazendo empreendimento e construindo casa. Tá. Trazendo inovação. Você esteve comigo em Tupi Paulista, uma cidade de 15 mil habitantes, e talvez nós vamos ter algum loteamento no padrão daquele que nós fizemos em Tupi, talvez a gente vai ter em Marília. Isso é verdade. Em Prudente, em Araçatuba. Uma estrutura muito... E aí nós trouxemos aquilo para Tupi. Né? O pessoal fala, vocês são malucos. E nós vendemos, em 20 dias, 14 milhões de reais dentro de Tupi Paulista. Né? Um projeto que foi e é um sucesso. Então, eu acredito que com inovação, se reinventando, né, buscando caminhos, a gente tem mudado a realidade da região. Né? Porém, eu moro em Tupã. Né? E o que eu mais desejo, né, no meu coração é que a nossa cidade mude a cada dia. Né? Então, quando foi sugerido o tema e a gente conversava a respeito do tema, eu acredito que todo mundo precisa mudar. Eu acredito que para mudar a gente precisa ter uma visão, ter caminhos claros, né, para que essa mudança aconteça. Eu sugiro às pessoas que nos ouçam aí, que nos ouvem nessa noite, que Jesus ele tem esses caminhos, tá? Muito claros, né, e proporcionam essa mudança para nós. E o que eu mais desejo é que Tupã encontre isso. Tupã precisa encontrar isso. Né? Em alguns momentos a gente vê que encontrou, que encontra. Algumas vezes eu acho que está no caminho, outras eu vejo que não está. Né? E eu posso ter um conhecimento da região, porque eu vivencio isso e é necessário esse conhecimento para os projetos, né? que são propostos através da minha imobiliária, da minha construtora, né? E da minha empresa de empreendimentos. Mas, assim, Tupã é uma cidade que, às vezes, o meu sentimento é que sempre falta algo. Né? Então, desde quando eu comecei a ter um entendimento da necessidade de mudança, de desenvolvimento, esse sentimento fica. Esse sentimento, você acredita que vem de uma fase... Claro que quem já passou dos 30, 35 aí, já consegue enxergar a Tupã no passado e a Tupã de hoje. Nós tínhamos aqui um shopping, nós tínhamos aqui atrás do Hotel Cazuza, nós tínhamos... eu frequentei assim, bastante. Sim, era muito legal. Quem tem mais de 30 anos aí lembra. Tinha uma lanchonete lá dentro, como chamava? Você lembra? Tinha uma lanchonete na praça principal, ali na praça principal. Eu era criança, meu pai me levava lá, minha mãe. Então, nós tínhamos algumas situações que hoje, claro, o mundo social, a forma com que as pessoas se deslocam para se divertir, para adquirir conhecimento, mudou. Né? Com a internet hoje, né? Mas Tupã, eu acredito sim, que trouxe, talvez a palavra correta seria estagnar. Eu sinto isso, eu tenho isso dentro de mim. Estagnou. Eu não sei se para quem já passou dos 30, claro, quem está começando agora, eu trabalhei no ramo musical aqui da nossa região, e isso que nós começamos a conversar inicialmente era real. O corredor da fome da nossa região era muito forte. Esse título, né? Esse título pejorativo, inclusive. De Marília até Panorama. Isso. Você lidava com a situação. Hoje a gente já vê que tem mudado um pouco, justamente, claro, pelo cultivo aí do amendoim. Né? Nós temos também, nós abordamos o tema aqui nesse batata mês. Doce, outras culturas, né? Mandioca. Mas também pela fotografia, né? Empresas de fotografia aqui. Tupã ainda detém o título de capital nacional da fotografia. Obviamente que o amendoim já superou isso, mas obviamente que a gente tem esse título aqui ainda. A fotografia ainda tem muitas empresas aqui com isso. Inclusive, nós recebemos aqui um casal de fotógrafo na semana passada, o Adilson e a Júlia. Vamos receber também aqui na semana que vem 2 fotógrafos também da nossa região, da nossa cidade, e que desempenham, né, serviços dentro desse contexto de eventos, casamentos. Dentro desse contexto, Bruno, de Tupã,
Você se considera um pré-candidato para poder colocar tudo isso, essas ideias que você tem, esse conhecimento em prática? Bom, antes de eu responder a sua pergunta, eu vou falar sobre algo que você disse. Você disse que você sente que Tupã estagnou. Cara, Reores, de verdade, eu gosto tanto de Tupã, né? Eu tive oportunidades e até de mudar, morei fora, morei em São Bernardo, morei em Bauru, né? Morei em algumas outras cidades, Suzano, e decidi voltar, e decidi morar aqui, constituir a minha família, criar os meus filhos e morrer aqui. Isso é uma decisão, né? Que eu tomei juntamente ali com a minha esposa. E eu gosto tanto da cidade que quando você fala uma palavra como estagnar, isso já mexe comigo, já me incomoda bastante. Uhum. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, tá? E a minha fala aqui, ela não tem o intuito jamais de desmerecer pessoas. Essa não é o meu intuito, né? Até porque o meu intuito sempre é de construir, né? E não em destruir, né? Construir casas, construir projetos, construir relações, construir amizades, né? Sempre nesse sentido. Mas eu tenho clareza de algo que eu quero trazer agora. Eu, há 15 anos, invisto para pessoas, para empresas e também para mim, em inúmeras cidades da região. E eu tenho observado de 9 anos para cá, eu tenho um olhar, né, um pouco diferenciado em observar a política, ok? E eu tenho visto que o desenvolvimento de uma cidade, ou a estagnação, a queda, né, ou a falta de desenvolvimento de alguma cidade, está totalmente ligado a gestões políticas. Então, isso eu tenho clareza já comigo e convicção do que eu estou falando. Exemplos bem rápido. Poderia falar 2 horas de exemplos aqui, mas eu vou falar de exemplos. Adamantina, uma cidade que tem se desenvolvido, tá? E as ações políticas, técnicas de um homem, né, do prefeito, de um homem extremamente técnico, de um homem que participou, que inclusive era reitor da universidade, que hoje está em Adamantina, tem feito a cidade se desenvolver. Tá? Então, ações técnicas de alguém que conhece, que tem muitos conhecimentos, tem feito Adamantina se desenvolver e se destacar. Tupi Paulista, acabamos de estar lá, de investir lá, 2 projetos. Eu vendi em 2022, em dezembro de 2022, um loteamento de alto padrão em Tupi Paulista chamado Encantare. Você conheceu? Conheci. Nós fizemos um evento juntos lá. Foi vendido também em poucos dias, foi um sucesso. Tá? Foram um projeto pequeno, 8 milhões de reais vendido em poucos dias, para alto padrão, tá? Chácaras de alto padrão. Em 2023, nós lançamos e vendemos, e esse é resultado de uma política, uma boa política, de uma política que traz clareza para as pessoas das suas ações. Tá? Um abraço ao prefeito Lê, gosto muito dele e me referencio nele, tá? Para muitas coisas. Tupi Paulista. Pacaembu, os maiores casos de corrupção de toda a nossa região, Polícia Federal, a cidade está destruída, parece uma cidade fantasma. Pacaembu, eu tenho lá 2 empreendimentos em Pacaembu. Hoje você não consegue, você tem muita dificuldade para revender os lotes que voltam. Então, a primeiro momento nós vendemos, a cidade era pulsante, tinha desenvolvimento, vendemos 2 empreendimentos lá, com poucos dias no lançamento, e hoje, em função de uma política de casos de corrupção, nós temos uma cidade que você chega em Pacaembu, parece uma cidade desértica. Poxa. Então, dei 3 exemplos aqui, poderia falar de outras cidades. Então, eu tenho convicção que a política interfere tanto positivamente quanto negativamente na vida das pessoas. E aí, para responder a sua pergunta, eu disse aqui que o ministério pastoral ele tem a ver ao se doar. Isso é o que eu tenho dentro de mim, né? Uma convicção que eu acredito que Deus trouxe
até o meu coração. E aí, nessa perspectiva de se doar, eu entendi, tá, que a política é uma ferramenta para eu poder agir na transformação de vidas e, obviamente, em colocar projetos, né, que eu tenho para a cidade, para as pessoas em prática. E aí, agora, respondendo sua pergunta, sim, eu sou um pré-candidato a prefeito da cidade de Tupã no ano de 2024. Tenho trabalhado isso desde 2020, quando participei, né, sem nenhum conhecimento do processo político, de como as coisas funcionavam, né, eu participei. Foi muito importante, tá? Foi muito importante, porque ali eu conheci a cidade, eu conheci os problemas da cidade, eu levantei essas questões porque eu estudei, né, contratei pessoas capacitadas juntamente comigo a pensar sobre solução, né, para a nossa cidade. E ali foi um momento muito importante. O partido do qual eu estava, né, e estou, que é o Partido Podemos, fez um vereador. Tivemos, obviamente, um ganho político nesse sentido, né? Então, o Dudu Servefesta, um grande amigo, uma pessoa do bem, né? Ele se elegeu, está lá na Câmara, né? Lutando para procurar realmente fazer algo que venha atender, né, a necessidade das pessoas. Mas eu vejo que naquele momento, em 2020, eu não tinha realmente experiência e condição. Eu tinha boas intenções, bons projetos, boas ideias, acho que até capacidade de colocá-las em prática, porque fiz isso na minha vida pessoal e tenho feito, mas eu acho que não teria condição de fazer, talvez, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo fazer pela cidade e pelas pessoas. O que você mais se arrepende na campanha de 2020 que você não fez, que você acha que poderia ter feito? Então, Helris, na verdade, na campanha em si eu não me arrependo. Foi uma campanha no meio de uma pandemia, a gente não poderia se relacionar diretamente com as pessoas, não poderia aglomerar pessoas. Então, a campanha em si, eu acho que eu não me arrependo de nada, porque eu trouxe ali quem eu era, trouxe ali as minhas ideias, trouxe ali a minha verdade, né? Tive muita gente que acreditou nessa verdade, e eu agradeço cada um deles por essa confiança, né? Agora, eu acho que eu não faria uma boa gestão. Eu acho que eu não conseguiria fazer o meu melhor. Lá em 2020. A partir de 2020, né? Então, hoje, com muito conhecimento que eu busquei, principalmente dentro do âmbito político, das relações políticas, né? Hoje eu faço parte de um grupo político. Eu disse aqui para você que eu sou um pré-candidato a prefeito de Tupã. Né? Acho que até em primeira mão aqui trouxe no podcast, né? Não, eu fiz questão de perguntar isso porque a gente ouve muito os comentários, né? De entre comentários ali, comentários aqui, ou não é. E eu falei, eu vou fazer essa pergunta pro Bruno. Isso. Só que eu faço parte de um grupo político hoje, de pessoas políticas, de agentes políticos, de pessoas públicas que já estão empossadas há muitos anos, que fazem parte do cenário político, e hoje eu sento na mesa com essas pessoas para discutirmos a cidade. Então, eu sou um pré-candidato, dentro desse grupo, mas ali nós temos também outros pré-candidatos. Né? Isso é natural, né? Sim. Lá no passado, em 2020, eu não vivi isso, porque eu estava sozinho, correto? Correto. Hoje não, hoje eu sento com essas pessoas, eu respeito essas pessoas, eu ouço a opinião dessas pessoas, porque política é isso, a gente ouvir, né? Sim. Muito mais do que falar, inclusive, né? Sim. Eu ouço essas pessoas e faço parte de um grupo político que, de verdade, dificilmente vai talvez deixar de ter um êxito e poder empregar ideias que venham trazer realmente o desenvolvimento da nossa cidade, né? Essas pessoas me abraçaram, me trouxeram, entenderam que alguma coisa de bom eu tenho a oferecer, né? Que eu exerço ali para algumas pessoas algum tipo de liderança, e aí então hoje eu faço parte desse grupo. E é natural que dentro desse grupo nós estamos discutindo quem é o candidato a prefeito, quem é o candidato a vice, quem são os vereadores, quem são os secretários, porque ninguém vai fazer nada sozinho, Helris. Claro. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de muitas pessoas unidas em um propósito para conseguirmos sentir que Tupã não estagnou. Eu acho que eu estou usando aí sua frase, né, seu sentimento, sentir que Tupã não estagnou. Tupã ela tem um potencial
fantástico, né? Tirando Marília, Prudente, Araçatuba, é a maior cidade da região, nós temos 62 mil habitantes, só que a nossa cidade tem diminuído em número de habitantes, censo após censo, né? A gente tem ouvido dos pais que os filhos vão embora, que os filhos vão estudar e vão embora, que não tem como ficar em Tupã, né? Exercer. Então isso tudo é muito triste. E assim, eu não quero que o meu filho vá embora. Eu quero que ele tenha oportunidades aqui. E se, obviamente, eu tiver essa oportunidade, né? Se a população entender isso e me der uma oportunidade, eu vou com certeza me dedicar, me esmerar para poder realmente fazer a diferença e ajudar a nossa cidade e a população da nossa cidade. Ô Bruno, aqui nós temos os comentários aqui embaixo. O pessoal tá comentando aqui embaixo, né? E nós temos muitas pessoas te elogiando, te apoiando. Ah, que nós legal. Estamos aqui. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Você que sabe ou conhece alguém que quer compartilhar essas ideias, né? Compartilhe essa live aqui. Nós estaremos também no YouTube. Assim que essa nossa transmissão aqui no Instagram acabar, nós estaremos lá no YouTube. Você pode, que não pegou do começo, quer assistir tudo de novo, vá lá no YouTube, vá no Spotify, né, que você pode ouvir no Spotify, assistir no YouTube, você pode, né, conhecer um pouco mais você que não pegou esse podcast do começo, vá lá no YouTube, no Spotify, nessas plataformas você vai conseguir. Acabando aqui no Instagram, você vai lá, né? E também esse pessoal que comenta e te apoia, tá te apoiando lá. Ah, que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. É isso aí. Essa força que precisa, né, Bruno? Cara, isso é importante demais. As pessoas me encontram na rua. Eu confesso, se eu tiver com pressa, eu não posso ir no mercado, Helris, né? Porque aí o pessoal começa a me parar, perguntar se eu vou ser candidato, se eu não vou, né? Quer conversar, quer atenção, né? Porque o político, ele tem uma característica, político de modo geral, né? E talvez assim seja até por afazeres, tá? Não estou dizendo que isso é algo que eles determinam sobre eles, mas assim, eles têm uma característica que enquanto está em campanha, está com as pessoas, depois que ganha, você não consegue mais falar, né? Eles se fecham, isso é uma característica recorrente sim. Histórica, cultural. E, cara, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu não tenho problema de ouvir elogios, de ouvir críticas, né? Eu não tenho dificuldade com nada disso, de conversar com as pessoas, de explicar, né? Quando tiver ali uma dificuldade no relacionamento, né? Então, assim, eu tenho caminhado em nossa cidade e eu tenho visto o abraço, o carinho e a atenção dessas pessoas. Isso, lógico, que dá força, isso impulsiona a gente, sim. Né? E isso faz a gente ter, vai gerando também, ver que eu estou gerando esperança. Olha que responsabilidade. Sim, isso traz esperança e isso traz também para aqueles indecisos ou aqueles que querem conhecer um pouco mais da tua vida, do teu trabalho e, obviamente, de tudo aquilo que você pode pôr ou poderá pôr em prática, essas dúvidas, né? Obviamente, a gente tem aqui, o pessoal faz perguntas para a gente, a Mari está perguntando assim para a gente, renovação ou continuação de uma gestão atual? O que você enxerga como isso seria? A minha ação? Exato. A minha ação política? Exato, a sua ação política. Eu acho que é renovação, porque, como eu compartilhei aqui, né? Hora de mudar. Hora de mudar. E assim, a hora de mudar para o ser humano, ele precisa ser uma constante. Mas, por mais que eu comentei aqui com vocês que existem pessoas que são agentes políticos participando dessa discussão, ou eu estou participando com eles dessa discussão política, falando de mim, as minhas experiências são outras. Cada uma dessas pessoas tem uma experiência de vida, de ação política, de relacionamento. Então, a minha experiência é outra. E se tem uma coisa que, graças a Deus, eu já tenho, é uma personalidade, né, bastante firmada naquilo que eu acredito. E jamais eu vou mudar isso, né, por alguém. Eu vou colocar isso em prática, com certeza. Assim como tenho feito, né, em todas as minhas ações. Então, é mudança, é mudança. E assim, e a gente não vai, né, chamar de renovação, nós vamos chamar de mudança. E o empresário, ele tem a capacidade de resolver problemas. Eu acho que o que Tupã mais tem é problemas, tá? Isso vem se arrastando, viu, Helris? Isso não é uma questão do prefeito atual, não é verdade? Sim, do Caio. A rede social cria uma evidência muito grande em cima dos problemas. Mas, né? Isso é natural. Mas assim, se a gente parar para fazer uma análise e procurar,
na história, eu fiz essa análise, eu estudei isso, né? Eu procurei, os problemas em Tupã, eles vêm sendo recorrentes, eles vêm se arrastando, tá? E aí, eu quero trazer a solução. Então, eu jamais penso em desmerecer as pessoas, todo mundo tem a sua experiência, né? Acredito eu que eles coloquem isso em prática, procuram fazer o melhor com aquilo que eles têm e sabem, tá? Acredito que seja isso, mas eu quero ter oportunidade para poder fazer a diferença, é isso. E achar solução para os problemas. Eu hoje não sou, né, não estou empossado num cargo político, mas as pessoas me procuram a todo tempo para ajudá-las. O poder público não faz e elas recorrem a você. A mim e a outras pessoas. É lógico, quando eu posso atender, eu atendo. Sim. Mas não dá para atender todo mundo. É a mundo. natureza do pastor, né? Obviamente sim, que isso aí vem, sem dúvida. É natural da sua Pelo da menos sua pessoa. ouvir, atender, visitar, ver o que está acontecendo, procurar uma solução, né? Mas, assim, os problemas são recorrentes. Renatinho da Garagem te mandou um abraço aqui. Manda um abraço para ele. Meu amigo, eu tive com ele semana passada, nós estivemos juntos, foi uma conversa rápida, mas sempre que eu posso estar com ele, é um prazer. É um grande amigo. Uma pessoa com que... a gente aqui também. Ele esteve aqui? É verdade, ele esteve aqui. Eu assisti um pedacinho, Harris, eu não consegui. Esteve com a gente aqui no nosso podcast na semana retrasada. O Renatinho... Falou, obviamente, sobre questões políticas. Eu conheci ele da eleição para cá, de 2020 para cá. Uhum. É uma pessoa que eu aprendi a gostar. Bem peculiar, tem as características dele, mas eu sinto nele assim uma verdade. Sim. Um amigo. Um abraço, Renatinho. Tá aí, assistindo a gente também. Que bom. Muito obrigado a todos vocês que estão deixando um apoio ao Bruno aqui, ao pastor Bruno, ao pastor da Marquese Imobiliária, a Marquese Imobiliária. Pastor da Igreja Ágape, né? Pastor da Igreja Um abraço aos pastores lá, pastora Patrícia, pastor Frank, pastora Paula, pastor Paulo. Sim. Eu me afastei, né, Helris? Obviamente, recentemente, né, nós temos num ano eleitoral. Recentemente, eu pedi um afastamento nesse período, né, que vou participar, né, de uma candidatura política, né? Então eu me afastei, mas estou lá na igreja, né? Estou com eles, amo eles de paixão, né? Tenho o maior respeito. Gente séria, gente boa, gente que leva a sério, né, o ministério pastoral, cuidado com as pessoas, né? Um beijão aí para os pastores e para todas as ovelhas, todos, né? Os irmãos da Igreja Ágape. Legal. Pessoal, muito obrigado por todos vocês estarem assistindo hoje aqui no nosso podcast. Para mim é um prazer estar com essa pessoa muito bom estar aqui. Nossa, eu já não estou mais nervoso. Eu estava nervoso na hora que comecei a falar aqui, mas já estou tranquilo agora. E agora você vai ficar calmo. Ô Bruno, tem uma pessoa que está assistindo você, que desculpa, nossa, até faltou água aqui, que é a Riciane, sua esposa. Um abraço, um beijo para ela. Meu amor, um beijo, um abraço a você, o Emanuel. Olha lá. Ó. Eu amo muito vocês, né? Às vezes eu tenho falhado, né? Ou muitas vezes eu tenho falhado. Mas eu quero dizer aqui, né, a oportunidade que eu tenho de dizer que eu amo vocês e que eu vou me esmerar realmente para ser uma referência de pai para o Emanuel, né, uma referência de homem, de pai, uma referência de marido para você, para que verdadeiramente, né, eu possa com isso glorificar a Deus e ter na nossa família um referencial, né, sobre as famílias, sobre as pessoas, para que a gente possa dizer que vale a pena o casamento. O casamento vale a pena, né? Ter uma família vale a pena, criar filhos vale a pena. Então, amo muito você, tá? Obrigado por você estar me prestigiando, me assistindo aí, tá bom? Um beijo, te amo, viu? Ô Rici, a gente se encontra sempre na academia lá, eu e a Vanessa, a gente vê a Riciane treinando lá também, isso é legal. E falar em treino, né? Tá aí, ó. Essa garrafinha da Atlética é para você. Obviamente, você vai estar disputando aí um pleito nesse ano para se hidratar aí. A Atlética tá presenteando você aí com uma garrafinha e leve essa aqui para a Riciane, para que ela possa também estar. Aí, pessoal, Atlética, né? Nosso amigo Pedro Vieira, o Pedrão aqui de Tupã, representando a Atlética em Tupã. Bruno, obviamente que, né, a gente sempre sente quando a gente vai finalizando um podcast, a gente sempre sente esse sentimento de algo que não foi dito, algo que não foi conversado, algo que não foi falado, sempre vai ficando isso dentro da gente. Sim, é verdade. Né? Principalmente de mim aqui, porque, obviamente, a gente tem para falar de todo um contexto
né? De uma vida, de uma história em 1 hora aí, talvez. Claro, né? 1 hora e pouco. Então a gente se sente um pouco assim frustrado no final, por às vezes, né, uma sensação de não ter. Mas esse microfone está aí aberto para que você possa estar fazendo, passar alguma mensagem para alguém. Obviamente a pessoa mais importante nesse momento aí da sua vida é a sua família, seus familiares. Todo esse contexto, claro, obviamente você já enalteceu aqui e obviamente isso é uma bênção, né? Ter uma família que te apoia e obviamente que todo esse contexto também se reflete nesse âmbito pastoral, né? É porque isso acaba se tornando uma família muito maior, né? Sem dúvida. E é uma família. A gente tem, como eu falei agora, eu me afastei, né, das ações ministeriais por esse período agora, né, que esse ano eleitoral, porque precisa ser dessa forma e, inclusive, legalmente, tá? Né, tem um momento que você realmente não pode ter ação, né, em outras instituições, né, que não participar do pleito. Mas quando termina o culto, eu faço questão de abraçar cada um. E eu tenho um prazer enorme em fazer isso, realmente como filhos, como uma família, né? Bom, posso falar aqui então? Pode, claro, o microfone é seu. Helris, obrigado por me receber, obrigado pela nossa amizade, muito obrigado por tudo, né, que você também representa na minha vida, você, a Vanessa, tá, a sua família também. E eu quero dizer o seguinte, primeiro que realmente eu amo a minha família, vou lutar, né, pela minha família sempre, para que a gente possa ter uma referência de família que venha agradar a Deus e que tenha uma verdade de Deus e sentimentos verdadeiros, né, nessa relação, nessa reciprocidade que é a família. Tem um papa que dizia que a família é um grande laboratório, eu acredito nisso, né? Laboratório de sentimentos, é um lugar que você ensina, mas também aprende. Né? Que você magoa, mas também você cura, né? E você é magoado, mas é curado. Então eu gosto muito do que esse papa diz, né? Escreve a respeito da família. Tenho a minha empresa, tenho, graças a Deus, tido uma oportunidade de implantar alguns projetos, tenho tido a oportunidade de ter algum crescimento, né, de atingir alguns objetivos, de trazer o sustento para minha família, de ter uma vida hoje um pouco mais confortável, né, do que eu tive lá atrás. Mas nada disso tem sentido se não for aquilo que eu acredito ser o meu propósito em Deus. E o meu propósito em Deus, ele não está ligado à política em si, mas ele está ligado a pessoas. Sim, entendo. Hoje, quando falo de política, é só uma ferramenta para chegar e atender as pessoas, né? Então, graças a Deus, eu não preciso, né? Hoje, Deus tem me dado uma condição, não preciso pensar em fazer política por salário, né? Pelo contrário, quando eu me movo nessa questão política, nessa visão política, eu deixo de atender a minha empresa, eu deixo de atender os meus negócios, eu perco dinheiro, né? E bastante dinheiro, não é pouco, mas eu acredito neste propósito que Deus tem colocado no meu coração e vou lutar por isso. Se um dia eu tiver a oportunidade, as pessoas me derem a oportunidade, confiarem em mim, eles vão enxergar alguém que se dedica nisso. Vou resolver todos os problemas? Acredito que não, mas vou resolver muitos problemas, né? Com certeza. E vou me dedicar nisso. E aí a ideia é isso, é mudar o sentimento, né? Mudar essa cultura ruim que as pessoas têm quando pensam em política. Porque a política, em muitos casos, ela tem usurpado as pessoas, machucado as pessoas, feito as pessoas ficarem em filas gigantescas. Sim. E isso machuca demais. Sem dúvida. Não é verdade? Só dói para quem está lá na Só dói para quem está lá, passando por isso, tendo as necessidades, né? Precisando do poder público. E aí eu quero poder, de alguma forma, mudar essa realidade, né? Então, tenho vivido por um propósito. Tenho buscado em Deus em todo o tempo, né? Tenho as minhas práticas espirituais, os meus jejuns, as minhas orações, os meus estudos bíblicos, a minha contemplação, tudo aquilo que eu tenho buscado em Deus, para realmente ter algo de bom em mim que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Entendi, perfeito. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a presença do pastor Bruno aqui, do Bruno Marquesi,
né? Para mim foi uma honra tê-lo você aqui com a gente no nosso hall de Obrigado. convidados. Eu sempre falo porque a partir de agora você perpetuou a sua imagem, né? Com a gente aqui no nosso podcast, né? Sim. Eu tenho certeza que o pessoal de casa conseguiu, né, entender e conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa, e é para isso que nós estamos aqui, né, perpetuando essas imagens. E obviamente nossa cidade ela é feita de pessoas, e essas pessoas, né, que claro que obviamente fazem a diferença na nossa cidade, fazem a diferença na nossa região, com certeza. A gente traz aqui, e você é essa pessoa aqui hoje com nós aqui no podcast. Agradeço demais, claro, obviamente, o seu tempo também. Que isso, a gente sabe que existe um contexto aí, a gente já está meio que tentando, né? Desde dezembro, tentando alinhar, obviamente. Verdade. Foi uma época muito difícil, né? Tanto para a família, pastorado, o conselho de pastores. Eu acho que tentar organizar tudo isso foi um pouco complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, pastor? É verdade. E eu estou feliz de estar aqui. Agradeço a você, a Vanessa. Né, agradeço ao Gustavo e a Elime, que está aqui também conosco nessa noite. E agradeço a vocês que ficaram aí, né? Por uma hora e pouquinho, né? Foi sim. Tem que ter paciência. Obrigado, pessoal, pela paciência. Obrigado pela paciência aí. Da história muito bom. Do Bruno. Eu queria muito agradecer em especial também, não posso deixar de agradecer, porque hoje nós tivemos uma matéria do nosso podcast no Tupanense publicada, falando para o pessoal um pouco mais sobre podcast, né? Você que ainda não viu, por favor, vá lá no Tupanense Notícias, acesse Tupanense Notícias lá no Facebook, que você vai encontrar essa matéria explicando mais sobre o que é essa tendência, o que nós estamos fazendo aqui, né? Essa tendência do podcast, né? Que é uma coisa que se tornou tendência no mundo inteiro. Sem dúvida. Né? Uma forma de levar conhecimento e informação para todos vocês aí de uma forma mais tranquila, rápida, né? Aonde você estiver, descontraída, né? Descontraída. Forma de bate-papo, isso é muito bom. Bate-papo, né? Para poder conhecer um pouco mais a vida de pessoas, assuntos. E para você também agora que quer ouvir o nosso podcast, você vai participar dessa promoção aqui do nosso fone Bluetooth. Solta aí, Ivan. Você quer ganhar um fone igualzinho a esse aqui, ó, para curtir o nosso podcast e ouvir os nossos episódios no Spotify? É muito simples, basta você clicar no link da bio do nosso Instagram, seguir a nossa página, clicar em promoção fone nosso podcast, rolar a página até abaixo e preencher o formulário. Pronto, você já está concorrendo. O sorteio, pessoal, rola no finalzinho do mês de março, hein? Então acompanhe o nosso podcast e fique por dentro das datas. Vai ser uma live para fazer o sorteio deste superfone. Promoção, nosso podcast e você sorteando esse superfone para você. É isso aí, pessoal. Então, participe da promoção. Nós também estamos com uma promoção em parceria com a Água Doce Express. Eu queria que você visse e participasse também. Roda aí, Ivan. Se liga nessa promoção do nosso podcast em parceria com a Água Doce Express. É isso mesmo. Já pensou você concorrer a um voucher para consumir aqui na Água Doce Express? Fala aí, Hérgeles. Gente, tão simples. E não é um só, tá? Vai ser dois, hein, gente? Vai ser dois aqui. Siga a nossa página Água Doce Express, junto com a nossa parceria com o Podcast, tá joia? Vai se inscrever lá, vai estar tudo explicando, tudo certinho lá, super bacana. E vocês vão estar concorrendo a 2 vouchers de vale consumação aqui na Express, aqui no Hipercenter. É isso aí, pessoal. Fique por dentro. Fique ligado aí no nosso podcast e também na Água Doce Express para você saber os dias dos sorteios, tá bem? Um abraço, valeu, Hérgeles. Um abração. Valeu pela parceria. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. São essas promoções que estão aí para você participar e concorrer. Vá lá na nossa bio, lá no Instagram, clique e vá em promoções. Lá você encontra os cadastros para você fazer e participar dessas promoções. Pessoal, eu não posso finalizar, obviamente esse espaço aqui é aberto, né? Mas eu não posso finalizar antes de esclarecer e passar essas perguntas pro Bruno que está aqui, né? O Guto Estevo perguntou assim: Bruno, você como empresário que sabe o que faz quando o assunto é loteamento, você acha que desses problemas pluviais nesses loteamentos novos, o que você acha, né? Desses problemas, do problema com água nesses loteamentos novos, né? Igual Morada do Sol, por exemplo. Bom, fiquei sabendo que o Autismo Tupã está aí me prestigiando também nessa noite, prestigiando o podcast. Também está aqui. Um beijo ao Autismo Tupã, todas essas guerreiras, essas mães, essas famílias, né?
tá? Um beijo aí, a Karina, a todos vocês. A gente estava terminando já, né, Helris? Estava finalizando. Como eu disse, a gente não pode, né, finalizar. Então vamos lá. Quando nós vamos aprovar um loteamento, o município ele tem que pensar de que forma? Ele nunca pode pensar naquele empreendimento, ele precisa pensar no desenvolvimento da cidade há 5, 10 anos, né? Ele tem que estar sempre um passo à frente de um empreendimento em si. O Tupã é atendido pela Sabesp. A Sabesp ela tem feito isso, muitas vezes de uma forma ruim, onde ela tem dificultado, inclusive muitos empreendimentos não têm viabilizado financeiramente, porque ela pede que você leve para aquele empreendimento, que você leve para a região uma infraestrutura que muitas vezes vai preparar o desenvolvimento de 20 anos. Tá? E com isso, o custo dessa infraestrutura passa a ficar muito caro e às vezes inviabiliza. Por isso que a gente está sempre sentado em inúmeras cidades com a Sabesp, discutindo, ponderando, equilibrando tudo isso para que a gente consiga o resultado dos empreendimentos. Então, quando nós falamos de água potável, né, de água e esgoto, nós falamos de Sabesp. A maioria das cidades aqui da região são atendidas pela Sabesp, né, outras são municipais também, mas sempre se pensa para um desenvolvimento para um período aí acima de 10 anos. Quando nós falamos de água pluvial, que foi a pergunta do Guto, né? Um abraço ao Guto aí. Guto, o município ele é responsável por dimensionar esse desenvolvimento. Então, o engenheiro, o arquiteto, a equipe que prepara o loteamento, que pensa o loteamento, por óbvio, ela faz um dimensionamento dessa captação e da escoação, do escoamento dessa água pluvial que é captada dentro desse empreendimento. Certo. Ok? Uhum. Agora, o que a cidade, qual que é a responsabilidade do município? Pensar na questão de todos os empreendimentos unidos. Aonde esses empreendimentos vão jogar essa água? Né? Ok? E aí tem que haver um superdimensionamento, sim. E se não houver a capacidade, tem que mudar, obviamente, toda a tubulação, toda a infraestrutura e tudo mais. Falando especificamente do Morada do Sol, eu disse aqui que eu não vim aqui de forma alguma menosprezar pessoas, falar de gestão, mas eu estou falando de uma questão técnica, tá? Eu entendi que talvez não houve muito bem esse dimensionamento de todos os empreendimentos, da quantidade de casas, de lotes, né? Porque isso tudo tem instrução para isso. Isso tudo tem regimentos para isso, né? Esses empreendimentos são aprovados por leis que pensam sobre todos esses fatores. Certo. E aí, talvez não houve um dimensionamento de forma correta, e aí aconteceu o que aconteceu lá no Morada do Sol, né? Tá? E o que eu sei é que estão tentando corrigir. Não é simples. Não é simples. Porque, às vezes, você não consegue mudar só a estrutura do local aonde deságua, o dissipador aonde as águas chegam. Você tem que mudar toda uma rede, toda uma estrutura. Então, assim, eu não conheço especificamente os projetos que culminaram com a água que é jogada, águas da chuva que são dissipadas ali próximo à Morada do Sol. Mas o que eu posso dizer é que talvez só aquela obra que está sendo feita talvez não seja suficiente. Aí tem pessoas técnicas, o município tem pessoas técnicas, nós temos secretário, né, que eu vejo que está atendendo essa situação, né? Eu vejo sempre aí nas redes sociais, nos grupos, uma cobrança, né, por isso, mas isso é responsabilidade do município. Tá? Em algum momento eu percebi imputando essa responsabilidade às empresas e tal, mas isso não é. Quando o empreendimento ele é aprovado, ele é carimbado com o carimbo de aprovação prévia, quando ele vai para São Paulo, passar pelos órgãos que são a CTS, Secretaria da Habitação, e também a Sabesp, quando ele volta, ele recebe a aprovação final, né? É feito o decreto e ele vai para o cartório de registro, essas questões já têm que estar dimensionadas, pensadas e resolvidas, ok? E aí eu não tenho acesso, não posso falar especificamente de um caso, né? Porque eu não tive acesso aos projetos, mas desmoronou, né?
alguma coisa aconteceu para que não desse certo, para que o volume de água fosse maior do que aquilo que foi previsto, tá? Então, aqui não sei se eu consegui responder, mas é algo que eu vivencio, assim, não é uma coisa tão complexa, porque eu vivencio isso no meu dia a dia, né? Sim. Entendeu? Tá aí respondido, pessoal. A gente não podia deixar de falar aqui e fazer a pergunta do Guto ao Bruno. E eu queria também colocar na tela, a técnica vai passar pra gente, o Instagram do Pastor Bruno Marquesi. Tá na tela aí já, pessoal. Olha só, Pastor Bruno Marquesi no Instagram, você pode seguir aí a PR Bruno Marquesi. Se você digitar Bruno Marquesi, você já vai conseguir encontrar Pastor Bruno Marquesi para você seguir aí. Obviamente nós temos, né, as entregas de chaves, nós temos, né, toda uma questão onde ele apresenta aqui para a gente os loteamentos, né, sobre a Marquesi Imobiliária, né, nós temos aí questões onde ele compartilha. Tem o deputado Mota ali, tem, né? O Mota ali também. O Mota. Está aqui também com a gente. Que é um grande parceiro da cidade de Tupã, né? Então, para você que quer seguir o Pastor Bruno Marquesi, tá aí o @ dele, Pastor PR Bruno Marquesi. Tá bem, pessoal? Nós já estamos, né, finalizando aqui, obviamente. Nós estávamos finalizando, agora nós voltamos novamente, obviamente. Quem manda aqui é o pessoal de casa, né? Obviamente não tem como não fazer as perguntas. E eu queria agradecer imensamente mais uma vez a você, Bruno. Porque obrigado, nessa noite, né, a gente conseguiu passar um pouco mais de conhecimento sobre nossa pessoa, resumir um pouquinho, né? Obrigado mais uma vez pela sua presença. E quero dizer aqui também do nosso próximo convidado, que vai estar aqui na próxima quarta-feira. Põe na tela aí, ó. Mirelle Botelho e Neio Galesco. Vai estar com a gente finalizando os convidados do mês de fevereiro. Então, falando ainda sobre fotografia, né? Obviamente, Neio Galesco e Mirelle Botelho vai estar com a gente aqui no nosso próximo podcast no dia 28. Próxima quarta-feira, Mirelle Botelho e Neio Galesco vai estar com a gente aqui. O Neio você conhece muito bem. Muito bem. Um amigão, um irmãozão, um filhão, né? Alguém que eu amo demais. E a Mirelle conheço de vista, né? Sim. Vi ela algumas vezes, né? Pô, mas que legal que eles vão estar aqui. Vamos estar aqui. São profissionais fantásticos, né? São sim. Eles, claro, obviamente a gente não conseguiria colocar todo mundo aqui dentro da área da fotografia. Nós temos vários profissionais também de alto gabarito aí, mas infelizmente, né, o nosso espaço aqui é curto. Quero agradecer imensamente você aí de casa, participe das nossas promoções, assista e ouça nas outras plataformas o nosso podcast, tá? Porque o podcast é meu, é seu, é de todo mundo. Mais uma vez, Bruno, obrigado. Obrigado, Helder. Eu que agradeço. Muito aí. Bom estar aqui, viu? Um abraço para você, para toda a sua família. E vamos finalizando nessa câmera do meio aqui, Bruno. Vamos dar um tchau pro pessoal de casa, tá? Tchau, até pessoal. mais. Tchau. Obrigado, até mais. Tchau. Nosso podcast.